Vamos receber a palavra do Senhor, palavra que Deus tem para abençoar nosso coração, a nossa vida nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração para a gente conversar, nosso bate-papo de hoje à noite, uma palavra para abençoar teu coração e a tua vida. Nós que estamos vivendo nesse tempo, né, de tantas lutas, de tantas adversidades, de tantos enfrentamentos, né, tantas coisas que têm acontecido, e nós muitas vezes nos deparamos assim com situações que nós ficamos pensando se a gente vai conseguir vencer, se a gente vai conseguir atravessar, se nós vamos conseguir de fato sair dessa situação e encontrar uma vida melhor para nós, se a gente vai conseguir se livrar, né? São muitos os problemas que as pessoas estão enfrentando, que as pessoas estão vivendo nesse nosso tempo, e muitas famílias passando por muitas dificuldades, né? Às vezes parece que o sofrimento é interminável, né? Parece que a luta não vai acabar nunca na nossa vida. E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida com Deus, da minha caminhada com Deus aí, eu tenho aproximadamente uns 35 anos que eu venho caminhando com Deus e venho aprendendo muito com Deus. E Deus vem abençoando a minha vida e cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando de todos que estão ao meu lado durante esse tempo todo. E eu sou muito grato a Deus pela caminhada, pela escolha que eu fiz há 35 anos atrás, de colocá-lo como Senhor da minha vida. Uma das coisas que eu percebo em todo esse tempo é o cuidado de Deus e o zelo de Deus com a minha vida e com todos os meus. Deus, ele abençoa. Eu aprendi logo cedo que ser cristão não significaria que eu iria estar isento de dificuldade, de luta, de passar por momentos difíceis, sofrer perdas na minha vida e passar por complicações, né? Ao contrário, nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, atravessamos também os dias ruins, atravessamos também as tempestades, vivemos épocas de muita luta, né, de muita perseguição, vivemos época de muito sofrimento, né? Ontem nós falamos sobre isso, sobre sofrimento, e hoje eu quero falar com você sobre o socorro de Deus, né? Ontem a gente conversou bastante sobre sofrimento, né? Nós falamos que há muitas fontes do sofrimento, né? O sofrimento pode vir de uma escolha que você fez, né? O sofrimento, ele pode vir de alguma coisa, algum sofrimento que você causou em alguém, agora você está sofrendo por isso, ou de algum sofrimento que alguém causou a você, né? Então nós sofremos porque nós fizemos escolhas erradas, nós sofremos também porque pessoas nos fizeram sofrer, fizeram algum mal para nós, ou porque nós fizemos mal para alguma pessoa e agora a gente não consegue se perdoar a respeito disso, e a gente sofre, né? Então, o sofrimento, ele vem dessa fonte também. Tem o sofrimento que ele faz parte da vida, né? Faz parte do existir, né? Nem eu sou culpado, nem ninguém é culpado. O sofrimento aconteceu porque eu existo, né? Não tem como existir sem sofrer, né? Não existe possibilidade de alguém existir sem sofrer. Todos nós passamos pelos sofrimentos da vida, né? Todos nós passamos por momentos difíceis da nossa vida e tem sofrimentos que fazem parte do existir, tá? E tem sofrimentos também, nós vimos, que são os chamados sofrimentos vicários, que foi o que nós vimos o exemplo ontem daquele menino, o exemplo de Cristo, que ele sofreu para que nós pudéssemos ser resgatados, né? Então tem esse tipo de sofrimento também, que alguém escolhe sofrer para ajudar o outro, para fazer o bem para o outro, né? Para salvar a vida de uma outra pessoa, tá? Então, mas assim, a verdade é que a gente passa pelo sofrimento. Às vezes, quando a gente tá sofrendo e alguém se aproxima da gente, às vezes a pessoa quer saber qual que é a origem, né, desse sofrimento e fica perguntando, questionando, né? Ah, mas será que é Deus que está te castigando? Será que é Deus que está te punindo? Né? Será que existe algum motivo porque Deus permitiu que você estivesse passando por isso? E isso são perguntas, na verdade, equivocadas, né?
perguntas equivocadas. Deus, ele não traz o mal para a nossa vida. Deus, ele não faz o mal, né? Deus, ele não mata. Deus, ele não destrói. Deus, ele não pisa. Deus, ele não se vinga, né? Deus, ele não tem maldade no coração dele. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é amor. O que Deus tem, então, na relação dele com a gente? No relacionamento que ele tem com você? O que Deus faz? Ele te socorre. Tá? Então, quem é Deus na tua vida? Deus não é aquele que te pune, Deus não é aquele que pisa na tua cabeça, Deus não é aquele que se vinga de você, Deus não é aquele que quer o teu mal, Deus não é aquele que desgosta de você e quer judiar de você. Quem é Deus na tua vida? Deus é aquele que te socorre. Deus é aquele que te socorre. Quem é Deus na minha vida e na sua vida? Ele é aquele que nos socorre. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele é o Senhor que nos socorre. É isso que está escrito, por exemplo, lá no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e colocou um novo cântico nos meus lábios. Então, quem é Deus? Quem é Deus na tua vida? Deus é aquele que te socorre. Nos momentos em que você está passando pelo sofrimento, nos momentos em que você sofreu alguma perda, nos momentos em que os inimigos se levantam contra você, nos momentos em que as circunstâncias são as mais adversas, Deus é aquele que te socorre. E eu quero que você olhe para Deus nessa perspectiva. Porque é isto que Deus é na sua vida. Deus é aquele que te socorre. Deus é aquele que estende as mãos para você, para te socorrer e para te amparar. Eu quero ler com você o Salmo 121 e como tema da nossa ministração dessa noite, eu quero deixar uma pergunta aqui, de onde que vem o nosso socorro? Eu já respondi, o nosso socorro vem do Senhor, porque Deus é o nosso socorro. De Deus vem o que na tua vida? Vem o socorro, tá bom? Salmo 121, vamos ler juntos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o que vem do Senhor para a tua vida? O socorro. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém e amém. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que se levanta para cuidar de você. O Senhor é aquele que te socorre. Da onde que vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor. E vem do Senhor, do nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. E é isto que o salmista diz. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Criador. O meu socorro vem daquele que me criou. Só Ele sabe a minha real necessidade. Só Ele sabe o que eu preciso. Só Ele tem poder de restaurar e de mudar a minha vida como um todo. O meu socorro, ele vem do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Meu socorro não vem de um Deus que foi feito por mãos humanas. Meu socorro não vem de um Deus como o dinheiro, como o poder, ou como a fama, ou como a força humana.
O meu socorro não vem de um Deus como a intelectualidade, o saber. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. É interessante porque quando o salmista diz ali, eleva os meus olhos para os montes de onde o salmista estava, os montes eram os lugares onde as pessoas, eles serviam os seus deuses. Então, nos montes, haviam altares aos deuses, principalmente aos deuses da natureza, aos deuses que controlavam a natureza, enfim, aos deuses criados pelos homens. Então, cada povo, cada raça tinha os seus deuses, e haviam milhares de deuses. E milhares de altares. Em cima de cada monte haviam altares de dedicação aos deuses daquele povo, daquelas pessoas. E o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? E aí ele olha um pouquinho mais alto. E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos deuses que são criados pela vontade humana, pelos desejos humanos, pelos desejos equivocados dos homens. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que tem todo o universo nas suas mãos. O meu socorro vem daquele que me criou e que desde antes de eu nascer, ele já sabia tudo sobre mim. Ele já conhecia toda a minha história. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que é o nosso vigia, que é o guarda de Israel. Aquele que vigia, aquele que guarda. Aquele que está com os olhos atentos, olhando e guardando a minha alma. Aquele que não dorme. Aquele que não me perde de vista por nenhum instante. Deus está o tempo todo olhando para a nossa vida e cuidando da nossa vida. Não há como alguém nos tirar do olhar do Senhor. Não há como alguém impedir que Deus olhe para a nossa vida e que Deus nos veja. Porque de onde Deus está olhando para a nossa vida. E este olhar que o salmista coloca aqui é o olhar cuidadoso de Deus. É o olhar protetivo de Deus. É o olhar guardador de Deus. E eu fico imaginando, quando eu olho para esse verso aqui, para esse cuidado de Deus, esse cuidado guardador de Deus, eu fico imaginando os pais, né? Eu sou pai, eu tenho dois meninos, um de 8 anos e um de 2 anos. As mães também fazem isso, às vezes até com muito mais zelo do que nós, os homens. E eu fico, qualquer lugar que a gente está, eu fico o tempo todo de olho. Eu fico o tempo todo observando meus filhos. Mas é um olhar de proteção, é um olhar de cuidado. Esses dias eu estava entrando no condomínio onde a minha sogra mora, e aí a gente tem que andar a uma velocidade bem diminuída, né, dentro do condomínio. E eu estava indo bem devagar, e um pouco à frente, uns 70, 80 metros, tinha uma família, era uma mulher, e ela estava com uns 2, 3 filhos dela, acho que eram 2 ou 3 crianças, todos com bicicleta, eles estavam passeando por ali. E me chamou a atenção, porque eu até comentei, acho que era minha esposa que estava do lado, porque nós estávamos a uns 100 metros andando muito devagar, quase parando. E na hora que ela nos viu, ela atravessou a rua e ela meio que ficou entre o carro que estava vindo e entre a criança, protegendo, e na hora que a gente se aproximou, ela segurou nas mãos da criança. Por mais devagar que nós estávamos, por mais que a gente estava ali tomando todos os cuidados e que o carro estava praticamente parado, né? Andando muito devagar, mas esse cuidado, esse zelo, eu fico imaginando Deus cuidando de você dessa forma. O cuidado de Deus, o olhar de Deus. Deus, ele não tira os olhos de você. Agora, nesse momento, o Senhor está olhando para você. Às vezes a gente tira os olhos do Senhor, né? Às vezes a gente acaba tirando os olhos do Senhor, mas ele nunca tira os olhos da gente. Eu lembro de 2 experiências na Bíblia que me marcam muito. Uma é de Pedro,
quando Pedro nega o Senhor. Jesus tinha avisado ele que ele iria negar e que ele iria negar 3 vezes antes que o galo cantasse. E quando Jesus é preso, Pedro foge junto com os outros apóstolos, todos fugiram. Só que Pedro, ele vai seguindo Jesus de longe. Então, tudo que vai acontecendo com Jesus, ele vai olhando de longe. Ele se cobre para que ninguém o reconheça, porque estavam sendo perseguidos todos, e os que andavam com Jesus também. E ele fica ali, à espreita, ele fica, onde Jesus está indo, ele vai indo. E ele vai olhando o tempo todo para Jesus. Vai seguindo Jesus de longe. Na madrugada, ali, no amanhecer, quando ele é reconhecido, quando a terceira vez que as pessoas falam para ele, você andava com Jesus, você estava com Jesus? Quando ele nega Jesus a terceira vez, como Jesus tinha dito que ia acontecer, ele olha para Jesus. E quando ele olha para Jesus, Jesus está olhando para ele. Só que o olhar de Jesus não é o olhar de condenação. É um olhar de amor. Jesus estava morrendo por Pedro. Jesus estava sendo sacrificado por Pedro. É o olhar de amor de Jesus, mesmo quando nós estamos distantes. Talvez tenha alguém que está hoje aqui assistindo essa ministração que está distante de Deus. O Senhor continua olhando para você, aonde você está. Ele está olhando. Uma outra experiência que me chamou muita atenção é de Pedro também. Pedro também. Jesus estava com os discípulos, trabalharam o dia inteiro. Aí Jesus falou para os discípulos, eu vou ficar em oração aqui e vocês pegam o barco e vão para o outro lado. E os discípulos foram, era de noite, e na madrugada eles estavam atravessando e veio uma tempestade. E a tempestade era tão forte que eles estavam com medo e tentando segurar, sustentar o barco, tirando a água do barco e tal. Naquele momento Jesus parou de orar e Jesus decidiu encontrar com eles. Só que Jesus foi andando por sobre as águas. E quando Jesus foi aparecendo, primeiro eles pensaram que era um fantasma. Mas quando Pedro reconheceu que era Jesus, Pedro, ele pediu para andar sobre as águas. E Jesus disse, você pode vir, venha. Pedro era muito ousado. E Pedro, então, ele pisa e ele começa a andar sobre as águas. O texto bíblico diz que ele estava olhando para Jesus. E ele vai andando sobre as águas, olhando para Jesus. De repente, por causa do barulho das águas, do movimento das ondas, por causa dos ventos, que eram muito fortes, Pedro começa a olhar para as circunstâncias. E ele tira, por algum instante, os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias e ele começa a afundar. E na hora que ele começa a afundar, a palavra de Deus diz que Jesus estende as mãos e o resgata. E o traz de volta para sobre as águas. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus não tirou os olhos de Pedro. Ainda que Pedro tenha tirado os olhos de Jesus, Jesus não tirou os olhos de Pedro. Ainda que você tenha tirado em algum momento da sua vida os olhos do Senhor, o Senhor, ele não tirou os olhos de você. Ele continua te amando e ele continua olhando e cuidando da sua vida. É tremendo esse olhar de Deus. O nosso socorro vem do Senhor, que é o nosso vigia, que é o guarda de Israel. O Deus que não tira os olhos e que nos protege. Não tira os olhos de nós. Ele está o tempo todo olhando para você, para mim, para nós. O nosso socorro vem do Senhor, que está sempre presente. O texto bíblico diz que ele é a nossa sombra. Né? Aonde você vai, a tua sombra está. O que Jesus quis dizer quando ele falou que ele seria a nossa sombra? À nossa direita. De dia não nos molestaria o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor nos guardaria. O que ele fala quando ele diz que ele é a nossa sombra? É porque a nossa sombra está sempre com a gente. Não tem como você estar em algum lugar e a sombra não está com você. A sombra está em todo lugar. Você vira para lá, vira para cá, a sombra está aí. O que Deus estava querendo dizer é que ele está presente o tempo todo. Ele está presente o tempo todo. Ele está presente na tua vida o tempo todo. O nosso socorro vem do Senhor que sempre está presente. Gente, da onde que vem o teu socorro? Vem daquele que fez os céus e a terra. O teu socorro vem daquele que está o tempo todo olhando para você. O teu socorro vem daquele que está presente o tempo todo na sua vida e que não desiste de você, que não se afasta de você e nem da sua vida. Amém?
Agora, olha só. O nosso Senhor é o nosso socorro quando os nossos recursos se acabam. Ele é o nosso socorro quando os nossos recursos se acabam. Quando a gente se vê numa situação em que a gente diz, eu não tenho mais aonde recorrer. Deus é o teu socorro. E Ele sempre irá abrir uma porta. Um dos testemunhos mais tremendos que eu conheço a respeito disso é com a vida do meu sogro, do Claudemar. Ele está aqui com a gente, é presbítero da nossa comunidade. Um homem de Deus, um homem de fé. E um homem que sempre crê que o socorro do Senhor está presente. E esses dias nós estávamos conversando sobre as dificuldades e tudo, e eu estava lembrando ele, falando, Deus nunca foi infiel. Deus sempre abriu uma porta. Deus sempre abriu uma porta. Como está na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todos os dias o Senhor te dará o pão necessário para aquele dia. É que a gente desconfia tanto, né? Que a gente quer ter sempre a nossa despensa cheia. Mas se você observar, você vai ver que todo dia o Senhor renova a misericórdia dele sobre a tua vida. Todo dia o Senhor te sustenta. Todo dia o Senhor cuida de você. Ele é o teu Senhor quando os teus recursos acabam, quando os teus recursos, eles se esgotam. O Senhor é o teu Deus quando as tuas circunstâncias são totalmente adversas. Ele é o teu Deus quando as tuas circunstâncias são totalmente adversas. Sabe quando você está no momento em que parece que está tudo contra você? Ele é o teu Deus e Ele se levanta para abençoar a tua vida e para cuidar de você. Por isso que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele responde, o meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. O Senhor, Ele cuidará da minha vida, Ele abençoará a minha vida. O Senhor me guardará em todo o caminho que eu caminhar. O Senhor é o teu socorro quando todas as circunstâncias da tua vida forem totalmente adversas. O Senhor, Ele estará cuidando de você. Agora, duas coisas que eu quero dizer para você sobre tudo isso que nós conversamos nessa noite. Primeiro, o Senhor, Ele te dará socorro moral sempre que você precisar. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus, Ele cuidará de você. Ele vai cuidar da tua integridade. Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai cuidar do teu nome. Deus irá cuidar da tua família. Deus irá cuidar da tua vida profissional. Deus irá cuidar de todos os papéis que você exerce. Deus irá zelar por você e abençoar a tua vida. Deus se levantará em teu favor para te honrar em todos os lugares aonde você estiver. Deus te honrará na tua casa, Deus irá te honrar no teu ambiente de trabalho, Deus irá honrar você na cidade onde você mora, no lugar onde você está. Quando você coloca Deus como teu socorro, Deus sempre irá se levantar e te honrar. Lembra, por exemplo, de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele não se submeteu a uma lei que o rei estabeleceu e que ia contra a fé dele. E ele foi jogado na cova dos leões. E ele foi jogado na cova dos leões para ser envergonhado. Ele ia ser morto, mas o desejo dos seus inimigos é que ele fosse envergonhado. Mas Deus cuidou dele e Deus o honrou no meio do seu povo. E o rei, o imperador, assinou um decreto dizendo que o Deus de Daniel era Deus verdadeiro e que todo mundo deveria respeitar a Daniel como alguém que servia a um Deus que é verdadeiro, um Deus que livra. Daniel foi honrado na sua época, porque Deus honra aqueles que o servem. Deus, ele é o nosso socorro moral. Deus, ele se levanta para nos defender e para honrar a nossa vida e a nossa causa. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A mesma coisa. Eles também não se prostraram diante de um ídolo, diante de algo que tinha sido feito que ia contra a fé deles. E por causa disso, eles foram lançados numa fornalha com o objetivo de envergonhar, com o objetivo de matá-los, mas de envergonhá-los. Mas Deus honrou a vida deles. Deus honrou a vida dos seus filhos. Assim aconteceu com Davi, quando Golias tentou lutar contra ele e vencê-lo.
Davi disse: o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo, o Senhor te dará nas minhas mãos. Porque Deus, Ele sempre irá socorrer a vida dos seus filhos. E Ele sempre irá estabelecer os seus filhos no lugar onde os seus filhos estão. O Senhor te dará sempre socorro em toda a sua vida, em todo o seu caminho. E também o Senhor te dará o socorro do maligno. A palavra de Deus diz assim, que Ele te livrará de todo mal, Ele livrará a tua alma. Gente, presta atenção nesse texto. O texto bíblico diz que Ele te livrará de todo o mal. Não é de algum mal. Inclusive esse mal que está aparecendo na sua vida, ou que está acontecendo aí nas circunstâncias da tua família, sabe, que esteja acontecendo, seja de saúde, seja problema de relacionamento, seja problema financeiro, profissional. A Bíblia diz que Deus, Ele te livrará de todo o mal. De todo o mal. E nós confiamos na palavra do Senhor. Diz que Deus livrará a nossa alma. Aqui está presente todas as angústias, a depressão, a ansiedade, todas essas coisas da nossa alma, sentimentos, ressentimentos. Eu não serei escravo de ressentimentos, porque Deus livrará a minha alma. Deus cuidará da minha alma. Eu não me tornarei amargo por conta das dificuldades da vida, dos problemas e das decepções. Eu não me tornarei amargo, vingativo. Eu não me tornarei rançoso por conta dessas coisas. Deus cuidará da minha alma. Deus cuidará do meu coração e da minha vida. Você pode crer nessa noite, porque Deus está cuidando de você. O Senhor, Ele é o teu socorro bem presente. Eu quero concluir a mensagem desta noite, a palavra de Deus para o teu coração nessa noite, lendo uma parte do Salmo 46, que também fala sobre Deus como sendo o nosso socorro. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Deus é o teu socorro bem presente nas tribulações. E ele continua dizendo, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que a gente passe por uma pandemia, ainda que a gente passe por problemas financeiros no mundo, né? Ainda que o mundo passe por um problema econômico, ainda que as dificuldades e as lutas apareçam, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, eu não preciso temer. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aí ele continua dizendo assim, que há um rio que corre da cidade de Deus. Há um rio que corre. E esse rio é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a água desse rio é o Espírito Santo de Deus, que vai fluindo e que vai transformando a nossa vida e que vai lavando a nossa alma e que vai purificando o nosso caminhar. Deus está presente. Deus está conosco em todo momento. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele está agindo em nosso favor. Ele está agindo para abençoar a tua vida e a tua casa. Eu quero terminar dizendo para você, você não está desamparada, você não está desamparado. Deus é o teu socorro bem presente e Ele está aqui nesta noite para abençoar a tua vida e para ministrar e transformar o teu coração e todo o teu ser. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor e creia nos cuidados de Deus sobre a tua vida. Deus está presente cuidando da tua vida, da tua família. Deus está presente cuidando da tua casa. Ele está aqui para te proteger e para te guardar. Você não precisa temer. Você não precisa temer. Hoje, você pode dizer a mesma coisa que o salmista disse naquele dia. Elevo os meus olhos para os montes de lutas, os montes de dificuldades, os montes de escassez, os montes de desafios, os montes de gigantes que se levantam contra mim, os montes de desertos, os montes de vales, de situações adversas, seja o que for. Elevo os meus olhos para tudo isso. E às vezes me pergunto, de onde que vai vir o meu socorro?
Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E você pode responder nessa noite: o meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que os meus pés vacilem. O Senhor, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que cuida da tua vida, Ele é aquele que te protege. Vamos orar? Eu sei, Deus, que o Senhor está aqui. O Senhor está presente nessa casa, na vida, Pai, do teu filho, da tua filha. O Senhor está presente dentro desse lar, Pai. O Senhor está com teu coração, Deus, preparado, Deus, para abençoar, para socorrer, para amparar. O Senhor é que cuida, Deus, do nosso dia, da nossa vida. O Senhor é que está presente em todo momento da nossa vida, nos guardando e nos livrando de todo mal. Eu clamo a Ti, Deus, nesta noite, pela vida, Deus, de cada pessoa que está aqui, Pai. Eu rogo a Ti, Deus, o Teu Espírito Santo, o Teu mover. Que o Senhor abençoe, Deus, com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor derrame, Pai, o Teu Espírito Santo e o Teu poder sobre cada um, Pai, nesta noite. Ministra, Deus, em nome de Jesus. Fortalece, Pai, este coração, Pai, que está angustiado. Fortalece, Senhor Deus, esta vida que está ansiosa. Fortalece, Senhor Deus, a vida do Teu servo, da Tua serva, Deus, que estão muito preocupados, Pai. Deixando a preocupação tomar conta da sua vida e transformar a sua vida num desespero. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo e o Teu poder, Pai. Ministra, Pai, a Tua glória e o Teu poder sobre cada um que está aqui, Pai. Fortalece, Deus, nesta noite com a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Deus, e eu coloco diante do Teu altar a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Abençoe, Deus, e derrama o Teu Espírito Santo e o Teu poder nesse lar. Abre, Deus, as portas para abençoar esta família, esta casa, a vida de cada um, Pai. Eu coloco diante da Tua presença e Te agradeço, em o nome de Jesus. Toca, Deus, com a Tua cura nesta noite. Toca, Deus, com o Teu poder nesta noite. Toca, Senhor Deus, com a Tua graça nesta noite, Deus. Abençoe, Deus, com toda sorte de bênçãos, Pai, em o nome de Jesus. Toca cada um que está aqui, Senhor. Enche com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder. Renova, Deus, aquele que está querendo voltar para o Teu caminho. Abraça, Pai, recebe. Eu sei que o Senhor está recebendo nessa noite de volta, Pai. Deus, aquele que estava com o coração tão enfraquecido, Pai. O Teu Espírito Santo está nos fortalecendo nesta noite. E nós Te agradecemos e Te louvamos. Abençoe, Deus, e derrama o Teu poder sobre cada um. Nós, nesta noite, oramos como orou o salmista. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Nós respondemos: o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem de Ti, ó Deus. O nosso socorro vem do Teu altar e da Tua presença. E nós Te adoramos nesta noite, em o nome de Jesus. Abençoe todas as orações que foram aqui colocadas, apresentadas. Faz um milagre, Deus, na vida de cada pessoa que fez o seu pedido de oração. Na vida de cada pessoa, de cada família, que é alvo da oração nessa noite. Opera com o Teu poder, com a Tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor Deus, o Teu poder e enche cada um com a Tua graça nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.